Boa noite, irmãos. Hoje é quarta-feira, já que a igreja está fechada, né? Espero que cada um está no seu lar. Desculpe por atraso, é que ocorreu algum imprevisto aí, pessoas mandando vídeo, me pedindo uma ajuda numa situação aí, mas espero que ninguém atrapalhe de novo. Esse é o quinto vídeo que eu começo a gravar. Amém? Então, o nosso tema de hoje, verdades que precisamos saber sobre oração. Então, por que às vezes nós temos a impressão que Deus não ouviu ainda nossas orações? Na realidade, ele já ouviu e já começou a atuar em nosso favor. Aqui em Isaías 65, versículo 24, e diz assim: E será que antes de clamarem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha que beleza, que maravilha. Outra coisa interessante, um exemplo que eu quero mencionar aqui é quando Daniel, no cativeiro babilônico, quando o anjo Gabriel disse que assim que a oração de Daniel iniciou, Deus o enviou com resposta, mas que demorou 3 semanas para chegar até Daniel devido ao imprevisto. Esse imprevisto nós podemos falar outra hora. Mas Daniel aqui, capítulo 10, versos 12 e 13. 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Desculpa. Então, eu quero falar desse rei da Pérsia, desse imprevisto, outro, não hoje, né? É importante a gente entender isso. Mas quero que vocês saibam que diante do que nós estamos vivendo, eu quero dizer assim que existe um processo em andamento. Existe um processo. Deus é bom e perfeito. Não é só bom e perfeito em si mesmo, mas também em tudo aquilo que ele criou. Quando analisamos tão somente por aquilo que se vê, podemos deduzir que não existe muita bondade e perfeição ao nosso redor, obviamente. Mas o fato é que mesmo em um mundo imerso em pecado, a bondade e a perfeição divina se faz presente nesta terra. Acreditem nisso. Ai dos seres humanos, se a mão protetora de Deus não estivesse sobre eles, não estivesse sobre nós. Nós podemos ver isso, inclusive, no Salmo 145, verso 9. Vamos abrir aqui rapidinho, Salmo 145, verso 9. Eu não marquei. Salmo 145. 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ah, que maravilha, né? Então o Senhor é bom para todos. Então, meus queridos, é bom a gente entender que existe um processo em andamento. Olha, cada incidente ou acidente que ocorre nos rápidos anos que passamos por aqui na Terra se enquadra no processo divino. Deus sabia de tudo, ele não é pego de surpresa. Existe um processo pré-estabelecido por Deus, no qual tudo aquilo que existe está sujeito, tanto as coisas físicas quanto as espirituais. O universo não funciona em um vácuo, uma linguagem figurativa, onde tudo pode acontecer a qualquer momento, sem uma ordem ou um porquê. Podemos ter a impressão de que aquilo que no momento nos preocupa, no momento agora, esse vírus, veio do nada e que não existe um propósito, uma razão de ser.
Olha, a realidade é que cada incidente ou acidente que ocorre nos rápidos anos que passamos aqui na Terra se enquadra num processo divino, sujeito às regras, padrões e leis pré-fixadas e normalmente imutáveis. Bilhões de eventos ocorrem a cada segundo, todos eles sujeitos ao mesmo processo. Um bom exemplo que eu estou falando é a forma que Deus estabeleceu para curar nossas doenças. Agora mesmo, eu estava com um pouquinho de dor de cabeça e eu tomei ali 40 gotas de Novalgina. Rapidinho, eu já não estou mais com dor de cabeça. Nem senti a hora que ela parou de doer. Agora, alguns anos atrás, eu sofri 2 enfermidades. Uma foi problema de tendões nos braços, que enrijeceram, calcificaram e depois foi partindo. Já operei o braço direito, o esquerdo ainda não. E, se eu não me engano, há uns 2 anos eu tive a primeira crise de diverticulite. Então, diferentemente da dor de cabeça, que em menos de 15 minutos ela passou, nesses casos a Novalgina funcionou. Obviamente, a Novalgina não funcionaria no caso dos tendões e da diverticulite. Foi necessário hospital, fiquei hospitalizado com a diverticulite. No caso do tendão, já fiz a primeira cirurgia do braço. Mas ambos esses eventos, tanto a dor de cabeça e o rompimento dos tendões, eu me beneficiei do mesmo processo divino. E esse processo pré-estabelecido para a continuidade da vida nesse mundo. Remédios, médicos, terapias, hospitais, tudo isso vem de Deus e faz parte desse processo divino, o qual eu me refiro. Este exemplo mencionado se refere às enfermidades, mas o mesmo se aplica aos sistemas governamentais, sociais, educacionais e etc. Então, em outras palavras, o mundo só funciona porque Deus não permite que ele se desvincule do seu processo. Outra prova disso é o Salmo 47. Salmo 47. Vamos lá, estou quase chegando. Versos 7 a 9. Preste atenção. Deus é o rei de tudo, de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e ele se exultou gloriosamente. Então, em tudo isso, o que tudo isso tem a ver com oração, melhor dizendo? Muito. Quando oramos, Deus normalmente nos responde utilizando meios que se enquadram dentro desse processo. Quando Deus atendeu a oração do rei Ezequias e estendeu a sua vida por 15 anos, Isaías, o profeta de Deus, receitou ao rei Ezequias um remédio que envolvia o uso de figos. A gente vai achar isso lá em Isaías 38, verso 21. No Novo Testamento, nós temos o nosso irmão Paulo, o apóstolo, receitando a Timóteo adicionar um pouco de vinho na sua água para um problema de estômago. Nós vamos achar isso em 1 Timóteo 5,23. Então, eu utilizei a palavra normalmente, um pouco acima, porque Deus pode e frequentemente o faz. Ele pode interferir na ordem natural das coisas para o bem dos seus escolhidos. Quando isso ocorre, dizemos que a resposta à oração foi sobrenatural ou miraculosa. Praticamente todas as curas de Jesus foram do processo natural. Processo esse, que devo lembrar, criado por ele mesmo, ali em João 1,3. Vamos chegar lá em João